Boa noite, chegando aqui para mais uma live. Hoje no Guia Viver Bem nós vamos falar sobre constipação intestinal, um problema que é bastante frequente, muita gente sofre num determinado momento, ou tem gente que sofre com constipação crônica mesmo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos receber a coloproctologista, a doutora Fernanda Gondim, que é parceira aqui do Guia Viver Bem, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico. Doutora Fernanda, ela explica de uma maneira bem clara tudo. Então, se você tem dúvidas sobre constipação ou se conhece alguém que sofre muito com esse problema, já encaminha essa live, já chama essa pessoa para vir participar com a gente. Deixa eu mandar aqui o convite para a doutora Fernanda. A doutora Fernanda já entrou aqui? Não estou vendo. Deixa eu mandar aqui o convite para ela, para que a gente possa começar essa live de hoje. Mandei o convite, vamos esperar a doutora Fernanda. Nolinha, bem-vinda. Cibele, Ceissa, a doutora Fernanda chegou. Deixa eu mandar logo o convite. Ana Tereza, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já quero deixar um pedido para vocês. Quem tiver pergunta para fazer, manda aqui nessa caixinha de perguntas, tá certo? Fica mais fácil da gente ver, já junta com as perguntas que as pessoas mandaram durante o dia na caixinha de perguntas. Deixa eu mandar o convite para começar esse bate-papo. Olá, doutora Fernanda. Tudo Olá, boa bom? noite. Bem-vinda, boa noite. Tudo Se jóia? apresente aí para todos que estão E, chegando. né? Boa noite, todo mundo. Eu sou Fernanda Gondim, sou coloproctologista, que é um médico, é até bom explicar, né? Porque é uma especialidade Isso. tão pouco conhecida. E aí eu trato das doenças do intestino, do reto e do ânus. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre constipação intestinal. Isso, doutora Fernanda, eu achei até interessante uma postagem que você fez esses dias da vergonha das pessoas de irem ao proctologista. Quanta gente desmarca, né? E eu percebo até para falar de constipação, tem muita gente que tem vergonha também, não é? É, Por que essa especialidade e esses assuntos ainda geram vergonha nas pessoas? até parece que ninguém faz cocô, né? É um negócio Não é? impressionante. E todo mundo faz desde quando nasce. E imagine se as pessoas têm vergonha de conversar sobre constipação e defecação, imagine para doenças mais, né, tipo hemorroida, fissura. Então acaba que o tabu é muito grande, a vergonha é muito grande, as pessoas acabam deixando para procurar o especialista quando já não aguentam mais aquela situação. E aí muitas vezes alguma coisa que a gente poderia tratar de forma simples acaba progredindo e a gente tem que fazer algum tratamento mais invasivo, alguma coisa mais com intervenção maior, simplesmente porque a pessoa deixou de ir logo. Mas a consulta é super tranquila, todo mundo sobrevive. É uma consulta como qualquer outra consulta médica, de uma parte do corpo que todo mundo tem. Então, A assim, realmente partir não de precisa qual a desse idade que a pessoa tabu. deve ir ao coloproctologista ou tem que ter algum sintoma? Se tiver algum sintoma, tipo sangramento, dor no ânus, dificuldade para defecar ou alguma mudança no ritmo, assim, a pessoa defecava certinho e de repente ficou com muita diarreia ou com muita prisão de ventre, alguma bolinha no ânus, alguma coisa assim, então precisa procurar logo. Se não estiver sentindo nada, precisa procurar os 50 anos para iniciar os exames de prevenção. E também, se tiver algum histórico de câncer na família, é importante que se procure mais cedo, entre 40 e 45, a depender da idade da pessoa que teve câncer, né? Para também iniciar a prevenção, que a gente precisa começar um pouquinho mais cedo. Ótimo. Doutora Fernanda, então vamos começar. A constipação é um motivo para ir ao proctologista? Ou se é. É engraçado que muitas vezes a pessoa fala que está enfesada, né? Eu nunca vi termo melhor para definir uma pessoa constipada do que enfesada. Realmente fica enfesada, a pessoa fica de mau humor quando está constipada. E é importante procurar sim, porque apesar de a maioria das causas de constipação estarem relacionadas com a alimentação, estilo de vida, aí a gente pode conversar um pouquinho, mas existem algumas causas de constipação que precisam de um tratamento mais específico. Então é importante procurar o especialista para definir isso daí. Então precisa sim procurar, não tem para onde correr. Certo. A gente vê aquelas pessoas que têm constipação, foi viajar, tem constipação em determinados momentos. Essa pessoa precisa se preocupar ou não? É algo emocional?
E é só ela voltar para casa que o intestino passa a funcionar normalmente. Na maioria das vezes é só apego mesmo. A pessoa é apegada ao próprio banheiro. E aí quando viaja, acaba que não consegue defecar de jeito nenhum. E já tive paciente que ficou até 12 dias, 15 dias sem defecar. Porque foi o período da viagem e ficou esse período inteiro sem defecar. Então imagine, você 12 dias sem ir ao banheiro. Atrapalha até a viagem, né? Com Mas certeza. pois é, mas essa constipação ocasional, assim, episódica, né, quando viaja, ou às vezes em período da vida que está mais turbulento, tudo essa é a que menos preocupa, né? Porque a gente sabe que é uma coisa pontual. O que a gente tem que estar muito atento são as pessoas, tem gente que chega no consultório, tem paciente que relata que tem prisão de ventre desde que é criança. Então, a pessoa passou a vida inteira, foi na consulta aos 45 e passou a vida inteira com aquela prisão de ventre. Isso traz muita repercussão. E todo mundo, de toda forma, todo mundo já passou por algum período de constipação na vida, né? Não é a coisa mais rara do mundo. Mas a gente precisa definir, a gente precisa entender se isso está fazendo parte da nossa rotina, vai ser o nosso dia a dia, essa dificuldade de defecar, ou se não, aqui aconteceu porque eu mudei a alimentação, porque tinha alguma coisa específica, mas logo eu já volto para o meu normal, para uma defecação mais regular. Uhum. O que é a constipação, doutora Fernanda? O que é que caracteriza mesmo? Não, essa pessoa tem constipação. Existe um leque até, é até difícil uma pessoa, o paciente às vezes chega no consultório falando que está constipado, muitas vezes só porque não consegue defecar todos os dias. Mas isso também é um mito. Não existe essa obrigação de defecação todos os dias. Você pode defecar cada 2 dias. O que vai me dizer, agora sim, no livro, tá lá, menos de 2 defecações por semana, a pessoa é constipada, que aí vai dar em torno de 12 a 3 dias, né? Mas existem algumas pessoas que defecam 2 a cada 2 dias e as fezes são macias, não trazem nenhum desconforto, a pessoa não faz esforço. Então é o ritmo daquela pessoa. Então a gente precisa, existe ali um leque, uma faixa de normalidade e que o principal vai ser definir, uma das coisas mais importantes é a consistência das fezes e o esforço que a pessoa faz para defecar. Se suas fezes estão macias, se você não está fazendo esforço para defecar, se você está se sentindo ali até confortável, como um paciente meu me disse uma vez, ele disse, a defecação é muito mais um ato psicológico do que fisiológico. Isso é verdade. A pessoa quando defeca bem, ela se sente até aliviada naquele momento, né? Ele parece que... Então isso é muito importante, a consistência, o formato, como as fezes estão. Se isso aí está ok, mesmo que você vá a cada 2 dias, não dá para lhe considerar um constipado. Ao contrário de uma pessoa que defeca todos os dias. Aquela pessoa todos os dias vai ao banheiro, mas as fezes são ressecadas. Então, ela está caindo aí na classificação de constipação. Então, é muito importante ver, quando defecar, olhar para o vaso, ver como é que estão suas fezes, para entender, ver as mudanças que acontecem, ver como está, e ver o esforço, você se perceber. É muito importante. Pronto, você falou aí da questão do esforço. O esforço pode prejudicar, de alguma forma, a saúde? Demais. Imagine, ao longo do tempo, você forçando aquela região do ânus para expulsar as fezes. Então, a principal causa de hemorroidas, de fissuras, de doenças proctológicas como um todo, estão relacionadas com a constipação. Então, tanto é que é a base do tratamento de qualquer doença proctológica, a gente começa com regular as idas ao banheiro, porque só com essa mudança de uma pessoa constipada para defecando mais certinho, já traz um conforto, já traz uma melhora nos quadros de hemorroida, fissura e todos esses que estamos, né, acostumados a ver aí no consultório. Mas Tem traz muito. aquela questão do reloginho, cada pessoa tem o melhor horário para defecar? O, o principal efeito da defecação, assim, a principal vontade de defecar é sempre após a alimentação. E aí, a alimentação que mais traz esse desejo de defecar é o café da manhã. Então, até que muitas pessoas relatam isso, né? Que o reloginho dela é logo após o café da manhã, porque teve aquele jejum da noite. E é a primeira alimentação que chega estimula, que é o reflexo gastrocólico. Quando a comida chega no estômago, sinaliza para o intestino e aí acontece a defecação. E aí são essas pessoas agraciadas que conseguem ser um reloginho e defecar bem certinho. E uma coisa, agora falando até de reflexo, eu me lembrei de uma coisa importante também,
com essa questão do apego ao banheiro, que é que muitas vezes acontece, isso é bem mais comum em mulher, tanto é que os quadros de constipação são muito mais frequentes em mulheres. As mulheres, por esse apego que têm ao próprio banheiro, muitas vezes estão no trabalho, estão na casa de alguém e não querem usar o banheiro, não querem defecar naquele momento. E aí vão inibindo a vontade. Não deu vontade, mas a pessoa inibe. Deu vontade e a pessoa inibe. Isso ao longo do tempo, de forma crônica, é uma causa importante de constipação, porque é como se você tivesse ensinado seu cérebro que aquele reflexo não é importante. Ou seja, você ensinou para o seu cérebro que defecar não é importante. Então, muitos pacientes chegam ao consultório com essa queixa que não tem nem vontade de defecar, não sente essa vontade. E aí, quando você vai colher a história, você vai conversando aos poucos, entendendo o histórico daquela pessoa, você percebe que ao longo da vida, ela foi inibindo esse reflexo. Então, você simplesmente ensinou para o seu cérebro que aquele reflexo não era importante. Então, cortou ele. E isso é uma das coisas mais difíceis de tratar até. Olha aí. Muitas Então, vezes tem a que ser pessoa desapegado. Não precisa ser fiel ao seu banheiro. Pode ser infiel. Vá em qualquer banheiro. Claro, que esteja no mínimo, tem que mínima estar condição limpo, de né? uso. Vá. Doutora Fernanda, o que é que causa? Você falou dessa questão de inibir essa vontade de ir ao banheiro, mas no geral, quais são as principais causas da constipação? A grosso modo, é hábito de vida, assim. A maior parte das pessoas. Então, alimentação inadequada, ingestão de... E aí, com relação à alimentação e ingestão de água, tem duas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, para facilitar, né? Porque a ingestão de fibra que a gente precisa ter durante o dia para fazer uma defecação adequada não é tão fácil de alcançar assim se a pessoa não se dedicar àquilo ali. Então, o jeito mais fácil é acrescente vegetais em todas as refeições. Café, almoço e jantar, a depender do gosto de cada um. Coloque fruta, verdura e legumes, que isso ao longo do tempo vai aumentar a sua quantidade de fibra que você ingere. E, claro, uma alimentação saudável, né? Sem muito farináceo. E aí entra pão, macarrão, bolo, essas coisas que, no geral, prendem muito, né? E aí, com relação à ingestão de água, o mínimo para qualquer pessoa ingerir de água é em torno de 30 ml por quilo. Então, um adulto médio aí de 60 quilos, ele tem que tomar o mínimo, 1.800 ml. E às vezes a pessoa na correria do dia a dia, às vezes trabalha no ar-condicionado, não lembra de tomar, fica esperando o reflexo da sede. Então, o jeito mais fácil é deixar uma garrafinha sempre próximo de você, um copo com água, para você ir gerando essa rotina de ficar tomando água com frequência. E você, organizando a alimentação e a ingestão de água, já resolve boa parte dos problemas. Outro fator também muito importante é a falta de exercício físico. A gente não pode esquecer, essa tríade é para defecação, mas a gente pode mudar ela para várias doenças, né? Quase todas as doenças que... Tem, não. O exercício é um remédio obrigatório. Muitas vezes a pessoa corrige a alimentação, corrige a ingestão de água, mas ainda assim não está defecando da forma que se sente satisfeita porque está faltando um estímulo. E aí, exercício físico, qualquer um, os aeróbicos, eles têm uma tendência de ajudar mais. Mas eu sempre digo aos pacientes, faça o que você gosta. Porque o exercício que você gosta de fazer é o que você vai fazer certinho. Não adianta eu dizer, vai fazer crossfit e você odeia crossfit. Né? Na sua rotina, no seu gostar, ali no que vai encaixar no seu dia a dia, faça uma caminhada, uma corrida, uma dança, uma bicicleta, enfim. Mas faça, porque esse estímulo, a gente tem que estar sempre lembrando. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se o exercício estimula o cérebro e fica todo mundo feliz e satisfeito quando termina, você fica ali, né, mais animado, isso vai acontecer com o seu intestino também. Então, esses três fatores são os principais da prisão que dá constipação, sem dúvida. Mas aí também tem gravidez, né, que muitas mulheres mesmo que antes iam ao banheiro direitinho na gravidez começam a ficar constipadas, isso aí é hormonal. Os próprios hormônios da gestação, eles tendem a prender mais o intestino. É normal. É por isso que a grávida geralmente também tem hemorroida? Muitas grávidas têm, né? A maioria, 70% das grávidas tem alguma queixa proctológica durante a gestação. E é por isso, porque na verdade, duas coisas, né? Tanto a prisão de ventre que elas têm, quanto o próprio peso da barriga, né? Aquela compressão ali na pelve também acaba piorando muito qualquer quadro proctológico. E aí, uso de medicação também, como os antidepressivos,
os ansiolíticos, os opioides, né, que é remédio para dor. Eles também costumam dar prisão de ventre. E tem algumas pessoas que têm o intestino lento mesmo, que a gente conhece como retardo do trânsito, né? O intestino, ela funciona devagar mesmo, a pessoa pode comer o que for, fazer tudo certinho ali como está na cartilha, e ainda assim o intestino não funciona adequadamente. E aí isso está muito relacionado com alterações realmente do funcionamento do intestino, ele realmente é lento. E aí, além da pessoa manter toda essa base adequada, normalmente precisa de medicação também, para a gente poder ajustar aí as idas ao banheiro, porque só com o básico, mas aí o básico tem que estar perfeito, né? Mas só o básico, às vezes, para essa pessoa é insuficiente. Basicamente, é isso aí. Maria está perguntando aqui, após o parto, quanto tempo o corpo volta a funcionar normalmente? Após o parto, a mulher continua também apresentando? Muitas pacientes ficam alguns dias ainda com constipação. Primeiro que aquela cascata hormonal, ela não passa assim, né? Ela demora um pouquinho. Segundo, porque dependendo do tipo de parto, né? Se for cesárea, então é um procedimento cirúrgico, acaba que a mulher fica um pouco mais acamada, né? Às vezes fica até com medo de ir ao banheiro ali os primeiros dias por causa dos pontos. A própria rotina com o bebê também, né? E mama e não dorme, e mama e chora, e mama e troca fralda, e a pessoa acaba esquecendo de si própria. E aí entra nessa questão de, na hora que dá vontade de evacuar, não vai, ou nem dá vontade de evacuar porque o menino chora tanto que não dá tempo. Ou dá vontade, você não consegue Não ir, só se consegue levar o ir, menino junto. porque a demanda é muito grande. Mas normalmente, as pessoas que antes iam ao banheiro certinho, depois do parto, com pouco tempo, elas conseguem voltar. Não é uma coisa que se mantenha, não. Mas dependendo, é o suficiente para causar alguma alteração. Vou até dizer para Marília, eu tinha muita constipação. Era aquele negócio, não podia viajar, não podia sair em nenhum lugar, eu tinha muita constipação. E eu sabia que era emocional. Depois que eu fui mãe, passou. Depois que eu fui mãe, passou. Eu acho que essa relação com o cocô da criança, né? Você acha, bonitinho, é do seu filho, então aquele ali fez com que eu fizesse as pazes com o meu cocô. Ó, que ótimo. Não Tá tem vendo? vergonha nenhuma, né? Ajuda Fazer tudo. cocô, doutora Fernanda. E isso é uma coisa boa até de ensinar para as crianças também, né? Porque a criança, ela segue o exemplo, né? Não adianta a gente falar, meu filho, coma bem se você não está comendo bem, né? Ou meu filho, vá ao banheiro se você não está indo ao banheiro. Então, como as crianças vão pelo nosso exemplo, a gente ensiná-las que, claro, mais uma vez, lembrando que se o banheiro estiver adequado para o uso, pode usar o banheiro, ensinar até a higienização, né, do ânus, tudo isso é muito importante, realmente, porque tem criança que desde pequenininha já fica com trauma e já não quer ir, aí imagina o transtorno que não vai ser a vida inteira, né? Doutora Fernanda, você falou aí, fugindo do assunto de constipação, mas só para a gente não perder o gancho, você falou em ensinar a higienização do ânus. Eu vejo muito nas suas postagens você falando do papel higiênico. O papel higiênico não é indicado para essa higienização? Como é de que higiênico, o papel não tem nada. Porque imagine, uma vez eu vi um vídeo de Tiririca que foi a melhor explicação para a higienização do ânus possível. Quando você bota o pé na lama, você passa o papel higiênico no pé? Não, né? Você vai lá e lava o pé. Por que que no ânus, que está passando cocô, você vai passar um papel higiênico? Né? Então, aí o papel higiênico, não. Primeiro que agride a região, não higieniza adequadamente. Não é o adequado. O ideal, né? Padrão ouro, com estrelinhas, duchinha. Lava com a duchinha, claro, sem ser aquela pressão muito forte, né? Lava com a duchinha e usa o papel higiênico depois só para enxugar, nada de ficar esfregando o ânus, não. Não precisa. Mas, assim, em alguns locais não tem duchinha, né? Aí usa lencinho de bebê, aqueles de limpar bumbum de recém-nascido, que não tenha muito perfume, nem que seja muito alcoólico, né? Normalmente os de recém-nascidos são bem neutros, e aí pode utilizar, que é muito melhor do que o papel higiênico. O papel higiênico, como dizia o doutor Bernardo, está abolido. O proctologista abola o papel higiênico e o otorrino é o cotonete, né? Pronto. Para quem então vende isso no supermercado? Para quem vende isso para as pessoas? Ó, Priscila está perguntando aqui, Pri de Souza, beijo, Pri. O filho dela vai uma média de 3 vezes ao dia no banheiro, é normal? Eita, a inveja do constipado, a pessoa que vai 3 vezes. Que continue assim. Vai depender muito da consistência. Se a consistência está adequada, se não está aquelas fezes amolecidas,
nem tem sinal de nada, de má digestão, às vezes, né? Essas pessoas que defecam mais vezes, às vezes tem um trânsito muito rápido, aí a pessoa até consegue ver resto de comida. Mas se tá aquele formatinho tipo uma banana, né, macio, e ele não tá queixando de nada, vai matar todo mundo de inveja. Porque ele tá Uhum. comendo e defecando, tá ótimo. Você falou que tem que observar o formato das Tem que sempre fezes, observar o formato. a cor das fezes também, o cheiro. Vamos falar o que é que as pessoas precisam observar e o que é sinal de alerta. É. O principal sinal de alerta é sangramento, né? Porque é alguma lesão. Mas uma coisa que as pessoas procuram desesperadas o proctologista e que na maioria das vezes é realmente alguma doença proctológica, aquele sangramento vermelho vivo, ele normalmente é um sangramento mais de borda de ânus. Então aí vai ser uma fissura, uma hemorroida. A gente tem que avaliar, claro, não dá para deixar, mas é um sangramento que chama muita atenção porque normalmente é em grande volume, né? Mas não é aquele sangramento que a gente, nossa, já fica logo com o pé atrás, que é aquele sangramento mais escurecido, que Sei. quem tem já percebe, fica às vezes como se fosse um sangue coagulado, com um cheiro bem característico. E aí esse sangramento, que é chamado de melena, ele normalmente é um sangramento da parte mais alta do trato digestivo. Então, foi alguma coisa que sangrou lá em cima e veio digerindo ao longo do trato digestivo. Uhum. Então, já é uma coisa, é um sinal de alerta mais grave do que o sangramento, todo sangramento é, mas esse mais escuro, ele é mais grave. E aí, catarro nas fezes ou muco, que pode ser sinal de alguma inflamação no intestino. É uma mudança do formato, se a pessoa fazia aquele cocô bananinha e de repente começou a fazer um cocô mal formado, ou um cocô muito fino, que a pessoa tem que fazer muito esforço para fazer, então pode ter alguma obstrução. É sempre Uhum. importante isso. As pessoas às vezes perguntam, meu cocô boia, meu cocô afunda, isso aqui. Isso aí está muito relacionado com o que você comeu, com a alimentação. Não é nada que se boiou ou afundou, que a gente se preocupe muito, não. É mais o formato mesmo. Que ela faz bolinha de cabritinho, é o Uhum. constipado, né? A fezes mole que não se junta, tá com diarreia. Tem até uma escalinha que a gente Uhum. usa para definir. Chegou uma pergunta aqui, fezes no formato de martelo. Qual fezes é essa no formato de martelo? Então, tô aqui, não sei. Também. Como é isso? Explique melhor. Explique pra gente entender, porque muitas vezes assim, às vezes ela vai no formato do intestino, né? Então, só a quantidade maior, né? Ela vai descendo no vaso e vai formando igual aquele emoji, né? Que fica Ai, é assim. um emojizinho. É, Deixa eu ver aqui depois. Daqui a pouco eu vou ver se chega a... Não é, chegou ainda não. do martelo. Doutora, então, o cheiro. O cheiro também é outra coisa que está muito relacionada, exceto a melena, que dá um cheiro bem característico. Eu não consigo nem comparar com outra coisa. É um cheiro de sangue pisado. Sabe aquele cheiro de sangue pisado? Pronto. Uhum. Mas fora isso, o cheiro das fezes vai estar muito relacionado com o que você Com a come. alimentação. Então dependendo de condimento, de comida mais pesada, aquelas comidas mais diferentes, a dificuldade que seu intestino tem para digerir aquilo ali, junto com a flora intestinal, né, a microbiota intestinal, então vai dar alguma alteração, sim, mas é sempre importante a pessoa perceber o seu padrão, né? Uhum. Porque o ideal é que realmente não tenha aquele cheiroso, não vai ser, né? Mas que não tem aquele cheiro que chame muita atenção. Aí pode ser sinal de alguma alteração da flora intestinal, alguma alimentação que você não está digerindo bem, os intolerantes, às vezes acontece isso, né? Tá falando aqui o formato é a cabeça grande e o corpo fininho. Ah, pode ser que a pessoa está aí um pouco ressecado, porque o que é que acontece? Vai acumulando, né? Então, aquela primeira parte, que inclusive fica mais difícil de expulsar, acaba ficando muito volumosa e ressecada, e a parte de cima, que são fezes mais novas, né? Então, não deu tempo de formar esse bolo. Isso aí, se for progredindo e for ressecando ao longo do tempo, forma fecaloma. Então, a gente já ouviu falar que as fezes ficaram presas ali, que não consegue tirar de jeito nenhum, às vezes até tem que Uhum. tirar com o dedo. Mas É é água, na recomendado? maioria das vezes é água isso aí. Tem que tomar água. Doutora Fernanda, chegaram muitas perguntas durante o dia na caixinha de perguntas. Mas antes da gente passar para as perguntas, eu queria falar também com relação aos laxantes, né? Porque tem muita gente que sofre de constipação e meio que já adotou o laxante como aquele melhor amigo. O que é que você tem para falar sobre isso? Faz mal à saúde? Está liberado?
Tem algum laxante que pode ou algum que não pode? Existem diversos tipos de laxantes, né? Tem aquele laxante que o pessoal vai lá na farmácia e compra, que é de gotinha, ou aqueles comprimidinhos, que é, tomou, bateu, valeu, né? A pessoa toma e já corre para o banheiro, muitas vezes dá muita cólica. Esses laxantes, eles são chamados laxantes irritativos, porque eles irritam a parede do intestino para poder causar defecação. Claro que usar de vez em quando, ah não, tô viajando, faz 10 dias que eu não consigo defecar, tá aqui horrível. Usar numa situação específica não vai ter problema. Mas o problema é o uso recorrente. Eu só defeco às custas de laxante. Então, eu preciso defecar e aí fico usando a cada 2 dias, a cada 3 dias. E ao longo do tempo, os pacientes começam a usar 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 e vai só aumentando a quantidade. Porque o organismo é como se ele fosse acostumando, que é a tal da taquifilaxia, né? E aí depois, com o tempo, nem o laxante nem outro negócio vai fazer efeito e a pessoa fica com constipação muito difícil de tratar, porque irritou muito a parede do intestino. Então, isso é importante estar atento. O que a gente faz, o que a gente tem que estar sempre em mente? Não vai ser o que a gente sai da rotina que vai definir o meu hábito intestinal. Então, eu viajei, constipei e uso ali uma vez na vida, ou um laxante, um supositório, alguma coisa que a pessoa tenha acesso ali. O uso recorrente é que é o problema. Aí vale para comida também. Aí eu como bem certinho. Aí hoje eu comi errado, pronto, vou ficar constipado por causa disso? Não. Você não come sempre certo. Não vai morrer porque um dia... A outra coisa que as pessoas costumam dizer, ah, doutor, eu como banana e fico presa. Não vai ser a banana. Né? Se você estiver comendo tudo bem, não vai ser uma coitada de uma banana que vai lhe deixar presa. Então, tudo é o contexto. Tem Né? que ter um Então, equilíbrio na alimentação. tem que ter um equilíbrio para tudo. Então, assim, esses laxantes realmente eles são irritativos, não são adequados. Aí existem outros tipos que não entram nem na categoria laxante em si, mas que eles ajudam a formar o bolo das fezes. Então, eles deixam as fezes numa consistência mais adequada de ser para expulsar. E aí, esses aí dá para usar com mais tempo, assim, mais tranquilo, porque eles são até, vamos pensar assim, no composto de fibra, para estimular o intestino a funcionar. Existem outras... Para essa constipação crônica, então? Para quem tem constipação crônica. Claro que o ideal é não depender disso, né? É não depender de nada para defecar, mas alguns pacientes realmente dependem. E numa categoria acima, digamos assim, existem algumas medicações no mercado hoje para pacientes que têm uma coisa chamada de inércia colônica, que aí essa pessoa, né, aquela que mesmo fazendo tudo certinho, ela ainda assim tem constipação, porque o intestino realmente dela é lento. E aí existem medicações específicas para isso, mas aí tem que ter toda uma avaliação até chegar no uso delas. Mas até para esses que o intestino é lento, mais uma vez, o triozinho lá de água, fibra e exercício físico tem que estar funcionando ali perfeito. Aliás, até mais perfeito, que se seu intestino já não funciona bem. E o básico que ele precisa para funcionar, você não faz, aí não tem milagre realmente, né? Uhum. Quem fez a cirurgia para retirada da vesícula, muda o processo no intestino? Na maioria das vezes, de forma temporária. Mas como a vesícula é responsável pela digestão das gorduras, né, pelas enzimas que digerem a gordura, quando você tira a vesícula, essa digestão das gorduras fica um pouco prejudicada. Então, por isso que as pessoas que, né, quando fazem a retirada da vesícula, que comem coisa muito gordurosa, até farinha, elas queixam muito também, acaba dando saltando mais na diarreia por causa disso daí. Mas na maioria das vezes é temporário. Com o tempo, o organismo adapta e vive bem. Doutora Fernanda, vamos para as perguntas, que tem várias. Vamos lá. Com relação ao laxante, uma vez por semana, tudo bem? Tá rotina, tá vendo? Uma vez por rotina, semana. Né? Tá agendada. Não, você fica... Ah, meu Deus, a minha luz está só caindo aqui. Você fica 5 dias, aí você vai no sexto e toma o laxante. Criou essa rotina. E o sexto é assim, coincide de ser no sábado ou no domingo, que a pessoa está em casa porque sabe que vai poder tomar e usar o banheiro. Uhum. Não usa durante a semana porque sabe que vai dar diarreia. Então, assim, tá rotina. Então, não é o adequado, não. Tem que pesquisar por que tá constipado. A gente tem que ter em mente, assim, o laxante, ele tá tratando o efeito. Uhum. Ele não está tratando a causa. O que eu preciso para a constipação, para um tratamento eficaz, é tratar a causa dela. Não é fácil, porque se a pessoa passou, sei lá, 40 anos constipada, não vai ser numa consulta, 2 que vai resolver. Então,
é um processo longo, exige comprometimento, exige paciência, exige confiança no médico. Porque, e assim, e trabalhar com expectativas também. Porque se eu defeco uma vez por semana, é muito difícil eu ficar defecando todos os dias, né? Eu tenho que trabalhar com expectativas possíveis também, né? E aos poucos vai regulando. Aos poucos Quando vai você regulando, até descobre a chegar... causa, né? E vai... Isso. Até chegar num confortável para você, que vai ser para você, não vai ser o confortável do seu vizinho, né? O vizinho, como aqui o filho de Pri sortudo, vai 3 vezes por dia no banheiro, morram de inveja, entendeu? Olha aqui. Quem faz cirurgia bariátrica, por que tem tanta diarreia assim que come? É Olha, normal isso? então, na maioria das vezes, os pacientes bariátricos, logo no pós-operatório, no início, ali nos primeiros dias, ficam constipados. Porque tem a dieta líquida, né? Já tem a dieta líquida antes da cirurgia, e aí fica um tempo em dieta líquida. Então, é muito mais comum a constipação. Porque, assim como diz meu amigo André Barbosa, tem que comer uma comida que é cirurgia bariátrica, né? Tem que comer uma comida que faça peso no sigmoide também. Se não fizer, não vai defecar. Mas passado esse período, existem algumas alterações hormonais que podem predispor, e aí vai estar muito associado também com a questão da digestão. Mas não é o mais comum, não. Normalmente, o paciente bariátrico, ele chega no nível de ficar defecando normal, quando adapta, fica tranquilo. É melhor diarreia ou constipação? Chegou essa pergunta aqui e A geralmente pergunta é quem tem difícil. constipação, né? Quando tem uma diarreia, fala, ai meu Deus, obrigada. Assim, acha ótimo, né? Essa pergunta de US$ 1 milhão, não se vai depender. Esse já me fizeram essa pergunta no consultório, eu digo, eu por mim, eu ia preferir ter uma diarreia. Eu preferia viver mais para solta do que para presa, porque realmente a pessoa fica enfesada. É muito difícil ser feliz constipado por muito tempo. É muito difícil. Você fica pesada, você fica ali com aquela sensação de que quer defecar o tempo inteiro, a barriga fica grande, você fica desconfortável. Agora também a diarreia até um certo limite, né? Que a pessoa ficar de 5, 6 vezes ao banheiro já não é confortável, mas Fernanda, né? Fernanda Gondim, pessoa física, fosse para escolher, eu escolhi a diarreia. Mas em termos de prejudicar o ânus, vamos pensar assim, né? Os dois podem prejudicar o mesmo, dependendo do grau da diarreia. Porque a prisão de ventre, a pessoa demora muito aí, né? Mas quando vai, faz muito esforço, então machuca a região anal. E a pessoa que, não é que vai muitas vezes, mas que não faz esforço, nada, mas a pessoa que tem muita diarreia, tipo, nas doenças inflamatórias intestinais, essas coisas, vai muitas vezes, né? Então, todas as vezes que vai 5, 6 vezes ao dia, tá forçando o ânus também não é legal. Olha aí. Aprendendo com a doutora Fernanda. Me ajude. Às vezes fico até 5 dias sem conseguir ir ao banheiro. Tá Para quem vendo? sofre com essa constipação, doutora Fernanda, qual a orientação, assim? Vai no proctologista para O tentar ideal descobrir é a ir. causa mesmo? Para tentar descobrir a causa, para junto sentar. Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório, aí você pergunta, você toma água? A pessoa toma. Aí você, mas toma mesmo? Quando você vai fazer o histórico, quando você faz a pessoa perceber, ligar as anteninhas, ela vai perceber que não toma água na quantidade adequada. Que pega um copo aqui, assim, desse tamanho, aí toma 2 dedos. Aí conta o copo todo. A pessoa se auto-sabota. Muitas vezes a gente faz isso, mas é inconsciente. Ah, você come fruta e verdura? Como. No almoço. Não é o suficiente. Você nunca vai conseguir ingerir uma quantidade de fibra suficiente numa refeição só. Então, o primeiro passo é, no seu dia a dia, você verdadeiramente ajustar e prestar atenção. Eu peço muito para fazer um diário. Anote o que você está comendo no dia a dia, preste atenção ao que você está comendo, porque muitas vezes só esse ajuste já resolve. E a atividade física. Colocar inserir a atividade física. Eu digo que é um santo remédio, porque hoje eu não estou correndo mais, mas eu lembro quando eu corria, eu saía literalmente correndo do treino para casa, porque não dava quase tempo de chegar em casa. Esse relato é bem muito, comum, né? Estimula. Tem muita gente que comum. na hora do treino já começa, ai meu Deus, e agora? Tem gente que até faz lá no treino. Pois porque olha aí que estímulo alegria. Constipação pode causar hemorroida? Não, hemorroida causa constipação? Isso é outra coisa que perguntam muito no consultório, botando a culpa da hemorroida, da constipação na hemorroida, é o contrário. É a constipação que causa a hemorroida. O fato da pessoa ter hemorroida lá no ânus não vai
se as fezes estiverem bem adequadas, se a pessoa também não estiver em crise, né? Porque a hemorroida é a veia normal do ânus. A gente nasce com ela, todo mundo tem. Então, mesmo em quem... Aí, mulheres, se fosse para mulher, né, gravidez, dá isso. Se fosse para defecar peso, então, aí, pronto, você tem hemorroida. Mas o fato de estar aquele bolinho ali, inchadinho de hemorroida, não é um impedimento físico para as fezes passarem, não. Então, a relação está invertida. A prisão de ventre que causa hemorroida. Que causa, no caso, a doença hemorroidária, né? Porque hemorroida, todo mundo tem, né? A gente nasce. Então, ela leva a culpa sem nem ter, coitada. Ela é a vítima. É ao contrário. É normal sentir dor forte no reto antes de defecar, só porque tem prisão de ventre? Acaba sendo, né? Porque imagine, fica aquele acúmulo ali de fezes. Imagine como se fosse um saco, né? O saco é fechado embaixo e você tá só enchendo o saco, só enchendo de coisa, fermentando. Então, vai acumulando aquilo ali e ao longo do tempo vai causando peso, vai causando desconforto, até o nível de causar dor, porque o intestino vai contraindo, né, na tentativa de tentar eliminar. E pode acontecer, não é o natural, né? Mas é comum em quem é constipado. E o câncer de intestino pode ser causado pela constipação? Olha, tem algumas teorias que falam que sim, porque aquelas fezes em contato ali muito tempo com a parede do reto pode, ao longo do tempo, trazer alguma alteração, né? E predispor a câncer. Mas aí, mesmo que isso não seja uma verdade, é só dar um passo atrás. A pessoa que é constipada, muitas vezes, tem uma alimentação inadequada. E a ingestão adequada, fica até repetitivo, né? Mas a ingestão adequada de fibras e água, a alimentação saudável, né? Ela é um dos fatores para a proteção de câncer de intestino. Então, fica até difícil colocar na balança, porque como eles andam juntos, né? A alimentação inadequada com a constipação, então às vezes culpa a constipação, mas na verdade é um passo atrás, né? É a alimentação. Ah, meu Deus, essa luz, ela tá fazendo greve aqui. Né? Doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui nos comentários sobre alimentação. Eu vou juntar com essa outra pergunta que chegou aqui. Cadê? O que é que eu faço para deixar as fezes mais moles? Tem algum alimento que predispõe à constipação e tem algum... Ai, vou deixar desligado, tá, gente? Porque fica só caindo aqui. Tem algum alimento que predispõe à constipação e algum alimento que ajuda? Na prática, o que é que você colocaria, o que é que você cortaria da dieta e o que você incluiria na dieta? Para cortar, então são os derivados de farinha branca, né, que costumam prender muito. Da nossa rotina aqui do Nordeste, cuscuz e tapioca costumam prender bastante. E aí, como é muito difícil, né? Quem é feliz sem cuscuz, meu Deus, não existe essa pessoa. Mas aí você pode acrescentar fibras na preparação da massa, do cuscuz e da tapioca, como linhaça, aveia, chia, no próprio recheio, para poder balancear ali, né, a relação. E, no geral, o que você tem que ter em mente o que vai me prender são as comidas mais industrializadas. Elas têm uma tendência a prender mais. Então, quanto mais natural for sua alimentação, aquele clichêzinho do desembalar menos e descascar mais, é verdade. Então, quanto mais fruta e verdura você ingere na sua alimentação, mais você vai ficar protegido da constipação. Mesmo aquelas frutas e verduras que sabidamente a gente sabe que sabidamente elas prendem, tipo goiaba, banana, realmente goiaba, banana, caju, são frutas que têm uma tendência um pouco mais de prender. Mas, mais uma vez, se elas estão inseridas em pequena quantidade, ninguém vai comer 5 bananas. Numa rotina de alimentação adequada, ela sozinha não vai ser responsável por prisão de ventre. Eu canso de receber paciente no consultório que diz que come a banana em jejum para poder defecar. Olha aí. Então, e a banana verde, que dizem que também faz bem para quem... a banana verde é boa e aí o pessoal faz biomassa, né, de banana verde e acaba substituindo os farináceos, é muito bom. Porque ela tem uma concentração maior, tem menos açúcar e uma concentração maior e forma um gel lá no intestino que ajuda muito até a flora intestinal. Tem uma pergunta aqui. Eu faço cocô todos os dias, mas sempre fica aquela sensação que não saiu tudo. Isso é uma pessoa constipada? Pode cair na classificação de constipada. É importante avaliar a região do ânus também,
Porque muitas vezes essa sensação de que não saiu todo, não é que as fezes não tenham saído todas. Às vezes a pessoa fez muito esforço para defecar e aí inchou um pouquinho ali as hemorroidas, então elas ficam um Uhum. pouco externas ou mais inchadinhas e a pessoa fica com aquela sensação de que não defecou tudo porque tem uma coisa ali no ânus, né? Que tá dando essa sensação de corpo estranho. Ou às vezes realmente não defecou. E aí é porque as fezes estão ressecadas. Você não conseguiu, num esforço evacuatório só, expulsar tudo. Uhum. Água. Tem que tomar água. Tomar água. Eu faço É. cocô todos os dias, mas sofro muito com o tamanho das fezes. Água também? Água também, é remédio mais barato. Gente, por que vocês estão sofrendo água? É, água, fruta, verdura. Muitos pacientes até têm queixa de entupir banheiro. Porque Uhum, as fezes descem ali tão seca, a pessoa defeca realmente, mas desce tão seca que o vaso não consegue nem dar vazão para uhum. expulsar. Então, é a consistência, mais uma vez a consistência. Então, tem que prestar atenção, tomar água. Também no que tá comendo, né? E no que está comendo, né? Se está comendo uma ingestão adequada de fibra, né? Porque às vezes a pessoa estiver comendo muito pão, muito macarrão, muita massa branca, muito bolo, então elas vão ficar naturalmente mais ressecadas, né? Doutora Fernanda, constipação pode virar uma doença mais grave? Não, assim, no geral de virar um câncer, não. Ela pode sinalizar, né, doenças mais graves. Então, uma pessoa que antes defecava direitinho, de repente começou a ficar constipada, pode ser ali que tem algum tumor no intestino, né? Uhum. Tem que ter a gente tem que pesquisar a causa para essas mudanças bruscas, tanto para constipação, mas para diarreia também. A pessoa defecava certinho, começou a ter diarreia. Então é importante investigar essas mudanças bruscas. Mas de gerar algo grave, não, vai gerar Uhum. alterações ali no ânus, né? De hemorroida, fissura, essas coisas que. E o próprio Tem, desconforto, né? Da constipação em si. tem umas perguntas aqui que eu vou juntar num só. Você já aproveita e explica. Mulher é mais constipada que homem? Menopausa causa constipação? E por que os idosos são mais constipados? Mulher é mais constipada do que homem, sim. Eu acho que tem muitos fatores psicológicos envolvidos aí, né? Além do ciclo hormonal, muitas pacientes dizem que no período pré-menstrual ali ficam meio constipadas. E Uhum. aí, quando o ciclo vem, dá tipo uma diarreia, justamente pela questão do ciclo. Porque quando você está ali na pré-menstruação, é como se seu organismo estivesse se preparando para uma gravidez. Quando a Uhum. gravidez não acontece, então muda o ciclo, aí solta a defecação. Então, a mini gravidez ali, né? Que são os mesmos hormônios que estão atuando. Menopausa também, pela questão hormonal que tem efeito, né? E a menopausa anda junto com a questão da idade, né? E a gente vai ficando mais velho, o metabolismo da gente vai mudando. E vai ficando tudo mais lento. Não é só o intestino, não, né? A gente vai ficando com a Uhum. cognição mais lenta, tudo vai lentificando. Então, a parte neurológica, tudo isso vai ficando mais lento. Então, sim, são pacientes mais propícios a ter constipação. Pacientes É, acamados, né? eu vi até que alguém comentou logo no início da live, com relação aos idosos, que muitas vezes as pessoas nem percebem isso e depois tem que levar para fazer lavagem, tem que levar, né, no hospital, na urgência. É, porque se for um idoso, que às vezes quando é um idoso acamado, como tem muitos cuidadores ali, às vezes as pessoas prestam mais atenção. Mas aquele idoso que vai, né, sozinho ao banheiro, muitas vezes ele não faz uma defecação adequada e vai fazendo um fecaloma que precisa retirar manualmente. É bem traumático, isso é bem ruim para a pessoa. É sempre importante trabalhar com a prevenção. Então, num caso desse, é muito melhor fazer uma lavagem ali programada de vez em quando, né? Aí o médico vai orientar direitinho do que deixar ficar para precisar fazer retirada manual, né? Criança, doutora Fernanda, criança. Quais são as principais causas da prisão de ventre em criança? Chegou uma pergunta aqui, deixa eu só. Uhum. Eu não trabalho com criança assim. Precisa fazer Não. supositório sempre. Meu filho de 3 anos, isso faz mal? Olha, o supositório, na maioria das vezes, é de glicerina, né? Então, ele não é uma coisa assim que vai irritar a parede do intestino. E antes de usar o supositório e ele conseguir defecar do que evoluir para uma coisa dessa que precisa fazer extração manual. Mas é importante voltar para o início e descobrir por que está acontecendo.
muitas crianças nessa idade, elas, isso eu vejo aqui em casa, eu tenho uma filha de 3 anos também, estão brincando, estão correndo com os amigos, não sei o quê. Não quer parar de brincar para defecar, né? Porque vai ao banheiro, demora, aí a mãe vai inventar dar um banho, é aquela confusão todinha. Então, aí isso, ela vai inibindo esse reflexo também, vai deixando para depois e acaba realmente ficando constipada. Existem algumas causas que as crianças nascem com os megacólons, como se fosse um intestino maior, né? Algumas doenças específicas, mas aí são quadros de prisão de ventre bem mais, que chamam bem mais a atenção, com a criança às vezes até menor do que isso. E aí o pediatra consegue avaliar bem, sabe? Mas, e criança, para se alimentar bem e tomar água é mais difícil, né? Acaba se a gente não estiver bem atento ali, principalmente na água, elas escapam do nosso controle. Então a gente tem que estar sempre, deixar sempre a garrafinha perto das brincadeiras, oferecer sempre frutas nas refeições, como sobremesa ou lanche. Tem Cortar que os estar sempre atento. industrializados também, né? Cortar os industrializados, deixar ali pelo menos só para o final de semana, né? Doutora Fernanda, a gente vê muito hoje a intolerância à lactose. Isso é uma causa de constipação? Pessoas que têm intolerância à lactose podem ter constipação ou geralmente é diarreia? Podem, engraçado que o mais comum é diarreia, realmente, que a pessoa não consegue digerir a lactose direito e aí acaba dando diarreia. Mas muitos pacientes têm dor abdominal e constipação. Às vezes eles ficam até surpresos. Não, mas eu nunca tive diarreia. Mas provavelmente a causa é a intolerância à lactose. Por isso que é uma das coisas também que é sempre pesquisada na hora da avaliação geral para constipação. As intolerâncias são pesquisadas também, porque pode acontecer. Tanto a lactose, glúten, Glúten, a qualquer um dos. E Uhum. com relação aos probióticos, doutora Fernanda? Probióticos é indicado para quem sofre com constipação? Ó, se a pessoa tiver uma alimentação bem rica em vegetais, né? E bem saudável, você não vai precisar estar repondo os probióticos, não, porque você consegue encontrar probióticos na natureza, né? Em alguns alimentos. Iogurtes, né? Esses iogurtes fermentados, kombucha, essas coisas, tem probióticos ali, mas em alguns casos realmente apresenta aquilo que a gente chama de desbiose. E aí precisa utilizar o probiótico. E sim, eles ajudam porque eles vão equilibrar ali a flora, né? Não é uma coisa que traga nenhum malefício, a pessoa pode até usar a vida inteira sem problema, mas sempre dá não precisar, né? Mas ajuda também. E aí vai ter algumas cepas específicas, né? Porque a gente chega na farmácia, tem lá 300 tipos, né, de probiótico diferente. E porque cada um tem mais ou menos uma função. É por isso que é sempre importante ir no especialista. O nutricionista também consegue prescrever isso daí direitinho. Doutora Fernanda, para a gente concluir, tem muita gente que tem aquela regrinha, né? Eu só faço cocô, eu tenho que levar minha revista, meu livro. Antes era a revista e o livro, agora é o celular para o banheiro. Isso aí ajuda realmente? É psicológico ou pode terminar prejudicando? Prejudica muito. Por quê? Celular, se você defeca ali em 5 minutos, você defecaria e já sairia, você fica com o celular, você fica sentado meia hora no vaso e não percebe que ficou aquele tempo inteiro sentado no vaso. Então, essa pressão que acontece ali na pelve acaba prejudicando muito, piorando as hemorroidas, incha, dá sangramento. Então, não é adequado. O ideal é que esses acessórios não façam parte da defecação. E realmente foi uma transformação. Antes era gibi, agora é celular. Mas a orientação é realmente que fique do lado de fora. Eu até vi um vídeo uma vez de uma menina que estava no banheiro, o celular descarrega, e ela, mãe, eu tô aqui, eu não consigo defecar. E a mãe, por quê? Porque o celular descarregou. A pessoa quer abstrair até do momento da defecação, entendeu? Outra coisa também que às vezes acontece, no dia a dia corrido da pessoa, o momento da defecação é o único momento que você tem de paz, né? Muitas vezes porque é um momento que ninguém vai entrar no banheiro, então você usa aquele momento ali como um momento de paz e fica lá com o celular aproveitando para resolver problema. Mas não é adequado. Mas, em contrapartida, tem uma coisa que ajuda muito, que é colocar um banquinho na frente do vaso sanitário, porque eleva um pouco as pernas e essa posição meio que simula a posição de cócoras, que seria a posição ideal de defecar, mas ninguém vai voltar no tempo e ficar defecando de cócoras, né? Existem os vasos sanitários para isso. Mas esse artifício de colocar um banquinho desses que criança usa para alcançar as coisas, deixa no banheiro, coloca o pé, essa elevação
ajuda muito para defecar. Então, muitas vezes, só isso daí já ajuda a vida de muita gente. Só essa elevação das pernas, é uma coisa super simples. Ó, uma pergunta que chegou. Meu filho tem prisão de ventre. Posso puxar as fezes com a mão ou faz mal? Fazer mal, de dizer assim, fazer mal, não faz mal. Mas isso tem que ser feito com luva, isso tem que ser feito com cuidado adequado, com a suavidade, para não machucar a região. Mas aí é sempre melhor alguém habilitado, né, para fazer essa manobra de retirar com a mão. Mas às vezes tá ali a mãe de desespero, coitada, sozinha, não consegue levar para o hospital. Então tem que lubrificar, tá? E com toda a paciência e calma do mundo tentar retirar. Mas não é o adequado, não, realmente. Não, nem deixar chegar nesse ponto, nem a pessoa que não tem muito traquejo manipular, porque acaba machucando, né? Olha aqui, o que é que eu faço quando ela fica no meio do caminho? Dá um desespero, né? Essa manobra de elevar as pernas é uma coisa que ajuda muito. Por causa do ângulo do ânus com o reto, essa manobra acaba facilitando na defecação. Então é uma coisa que ajuda você a suspender as pernas. E aí é tipo dar um parto, né? Faz a força ali, concentra, faz a força abdominal para prender, levanta as pernas e segura na mão de Deus e vai, que dá certo. Reza e pede que Deus libere. E toma água da próxima vez para não acontecer. Doutora Fernanda, para a gente concluir realmente, já estamos chegando em 1 hora de live. Se você pudesse deixar bem aqui rapidinho. 5 passos, 5 dicas que todo mundo precisa saber sobre constipação, né? Para que a pessoa que sofre com esse problema possa viver bem, não sofrer, não ficar enfesada, ser feliz, né? Ser feliz. Primeira coisa, conheça o seu ritmo. Cada um é cada um tem seu ritmo. Você não precisa defecar todos os dias, mas você também não pode ficar uma semana sem defecar. Então, se conheça. E aí, com essa questão do se conheça, entra o segundo ponto, que seria a alimentação. Conheça os alimentos que fazem bem para você. Porque eu posso estar aqui dizendo que laranja com bagaço solta, mas você percebe que você não solta, entendeu? Então, uma alimentação saudável e adequada para você, para as suas situações, né? Uma gestão de água também adequada para a sua rotina, para o seu biotipo, né? Para a atividade que você exerce, porque se eu trabalho no ar-condicionado, eu vou ter uma perda muito menor do que alguém que está trabalhando ao céu aberto, né? Então, a gente tem que acrescentar essas coisas na equação. Atividade física, e aí aqui você gostar, que é importante para você, e procurar o especialista. Porque só o especialista vai conseguir definir se essa sua constipação ela tem uma causa, se é, como a gente chama de primária ou secundária, né? Se é do seu organismo mesmo, se tem uma coisa lá bloqueando o intestino. E é esse profissional que vai conseguir lhe ajudar a sair desse ciclo da constipação, porque é um ciclo, né? Então, você precisa... É muito difícil sair disso sozinho, então você precisa de uma ajuda. Ótimo. Doutora Fernanda, muito obrigada. Amei esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Vamos marcar outros. Eu adoro seus vídeos no Guia Viver Bem, doutora Fernanda da Cliade, né, parceira do Guia Viver Bem. E você explica tudo de uma maneira muito clara. Eu disse, nossa, essa live vai ser ótima. Eu já disse no início, fique, porque ela vai explicar tudo direitinho e de uma maneira clara, que eu acho que os médicos cada vez mais estão chegando nisso, né? Tirando essa linguagem da medicina e trazendo para a linguagem popular e realmente para ajudar as pessoas, né? Que aqui nas redes sociais a gente encontra muita gente e ajuda muita gente também, né, doutora Fernanda? Com certeza. E a gente trabalha com pessoas, então não adianta eu estar aqui falando rebuscado, principalmente para a minha especialidade, que é uma especialidade, já, como a gente falou no começo, né? Com tabu, com vergonha. Já não é muito benquista pelos pacientes. Não é muito benquista, as pessoas estão ali escondendo que tem aquilo. Então, a gente trazer essa conexão com os pacientes, eu acho muito importante, para todo mundo entender até. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem aquele problema, acha que é o normal aquilo ali. E a gente trazer isso à luz e fazer a pessoa entender que procure um especialista, é importante para o seu bem-estar, em uma linguagem que entenda, né? Que a pessoa, que não adianta ir para mim citar o padre falando em latim, você não vai entender. Então, acho isso importante demais. Por isso até que eu trabalho muito minha rede social, porque eu acho que é uma função aí divulgar a proctologia que ninguém sabe nem que existe às vezes, né? Com certeza. E não tem medo, né? Você vai no cardiologista fazer um check-up, você não precisa estar doente. Você vai no ginecologista, mas no proctologista a pessoa só deixa para ir quando é a última
agora eu tenho que ir, né? É desse jeito, eu costumo dizer isso. Eu disse, todo mundo encontra com os médicos na rua e faz, meu cardiologista, meu médico. Comigo, as pessoas me ignoram, fingem que não me conhecem. Só um paciente meu, que para todo mundo que ele vai, ele diz que eu sou a médica dele, mas fora ele é difícil. Mas esses dias eu estava numa reunião com o médico, numa entrevista, e ele disse: Fernandinha é minha médica, olha aí. Ó, ou saindo da toca. Teve uma paciente aqui também dizendo que você já atendeu ela, ela até escreveu aqui, é porque vai passando rápido e E que eu ela tô vai sem óculos, voltar eu não 5 consigo anos. enxergar. Eu também, o óculos está aqui, ó, do lado. Eu deixei aqui, disse, se eu precisar ler, ele tá ali. Ótimo. Muito obrigada, doutora Fernanda. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, que é o TV Viver Bem. Tá bom? Bota o link aqui, já já. Eu que agradeço, muito obrigada aí por esse espaço, por eu estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a minha especialidade, que eu tanto gosto, que as pessoas perguntam por que eu fiz isso, essa especialidade, mas é porque eu gosto mesmo. E tô aí para ajudar. Muito obrigada, viu, Ju, ao guia aí pelo convite. E a Ótimo. todo Um mundo, né, beijo. que estava aqui assistindo. Todo mundo que estava aqui. Boa noite. Tchau, doutora Fernanda.